Bem-vindos à aula 76, 76, subitem do item 3 o poder, o tradicionalismo como uma ideologia. É um texto pequeno, vamos ler no PDF, e eu quero discorrer algumas coisas sobre eles. Nós temos que entender, categoricamente, que Mises pensa sobre justamente o papel das ideias na concepção da sociedade, dessa ordem espontânea. O tradicionalismo como uma ideologia. O tradicionalismo é uma ideologia que considera a fidelidade a valores, costumes e modos de proceder transmitidos ou supostamente transmitidos pelos ancestrais como certa e conveniente. Não é necessário que esses antepassados sejam os ancestrais no sentido biológico do termo, ou possam honestamente ser assim considerados. Muita gente fala em tradicionalismo e veio de uma cultura X que não adequa à cultura que as pessoas estão chamando de tradições brasileiras, se é que pudesse haver uma tradição brasileira. E se houve, ela já foi derivada de alguma coisa que não foi brasileira. Às vezes, trata-se apenas daqueles que já habitavam o país ou que eram adeptos da mesma fé religiosa ou simplesmente precursores no exercício de alguma tarefa específica. Para saber quem deve ser considerado um ancestral e qual o conteúdo do corpo de tradição transmitido, é necessário recorrer aos ensinamentos concretos de cada variedade de tradicionalismo. Olha que bacana, que nós vamos entender que não vai existir um dado irredutível, ou se existir, toda tradição, seja ela mais doida que tenha sido, provém de outra tradição, que provém de outra tradição. A ideologia destaca alguns dos ancestrais e relega outros ao esquecimento. Às vezes, considera como ancestrais pessoas que nem têm relação direta com a suposta descendência. Frequentemente, constrói uma doutrina tradicional, cuja origem é recente e que difere das ideologias realmente sustentadas pelos ancestrais. Ora, doa a quem doer, eu vou dizer, todos os conservadores que aqui estão hoje, que se dizem guardiães do conservadorismo antigo, nenhum conservador de antigamente não diria que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E eu tenho certeza que a maioria das mulheres ditas conservadoras hoje fariam denúncia a qualquer homem que estivesse batendo na sua esposa na casa vizinha. O tradicionalismo tenta justificar suas proposições. E aí o que é pior? Vou pegar um pouquinho mais no pé. Alguns vão dizer, não, mas essa não era a tradição a ser seguida. A tradição é um mundo assim, assim, sabe? E todo mundo que arvora dizer como o mundo deve ser e não como ele é um totalitário. O tradicionalismo tenta justificar suas posições, suas proposições, alegando que deram excelentes resultados no passado. Saber se os fatos confirmam essa assertiva é outra questão. Pela pesquisa, seria possível, em alguns casos, desmascarar erros nas afirmações históricas de uma crença tradicional. Entretanto, isto nem sempre é suficiente para desacreditá-la. Porque a essência do tradicionalismo não está em fatos históricos reais, mas na opinião sobre eles mantida, por mais errada que seja, e no desejo de acreditar em coisas às quais se atribui a autoridade da antiguidade. Ou seja, alguém que diz, não, mas antigamente era desse jeito e é assim que tem que ser. Então, esse é o problema dos conservadores tradicionalistas nesta ótica de que o mundo não acaba se evoluindo, né? Algumas coisas realmente são e que a ordem espontânea da sociedade vai se ajustando. Esse é o ponto chave, principal. Sempre mantido ceteris paribus a propriedade privada como algo inalienável. O roubo não é permitido em nenhuma situação, certo?
Mas era um texto curtinho, precisava ser dito, a crítica e os inimigos precisavam ser feitos e criados, né? Porque muito conservador que vai estar assistindo essa aula vai ficar bravo. Mas é isso. Próximo item, usamos daqui a pouco.